Ele passava anos humilhando quem quisesse. Naquela tarde, escolheu a pessoa errada, uma empregada de mesa novata. Ela olhou-o nos olhos, levantou a voz à frente de todos, e o que disse deixou o milionário sem palavras para sempre. Ninguém chega a um lugar como o Miradouro sem uma razão. Há quem chegue procurando impressionar. Há quem chegue fugindo de algo. E há, os menos, os mais interessantes, que chegam sabendo exatamente o que estão a fazer, embora tudo à sua volta indique o contrário. Sofia Ribeiro pertencia a esse último grupo. Embora naquela manhã, parada em frente ao espelho da casa de banho do seu pequeno apartamento com o avental recém-passado e os nervos a dançar-lhe no estômago, não o parecesse de todo. Tu consegues, Sofia, disse a si mesma em voz baixa. É só um trabalho. Mas não era só um trabalho e ela sabia o melhor do que ninguém. O Miradouro era o tipo de restaurante que aparecia nas revistas da cidade com fotografias cuidadosamente iluminadas e descrições que usavam palavras como experiência e distinção, em vez de simplesmente dizer que a comida era boa e as mesas custavam uma fortuna a reservar. Ficava no coração do distrito financeiro, rodeado de edifícios de vidro e homens com relógios que valiam mais do que um automóvel. Era o lugar onde os poderosos celebravam as suas vitórias, fechavam os seus negócios e, de vez em quando, recordavam ao resto do mundo exatamente quanto valiam. Senhor Manuel tinha-o construído do zero, com anos de trabalho silencioso, com a convicção tranquila de quem não precisa de gritar para ser ouvido. Era um homem de poucas palavras e muita observação, e tinha aquela habilidade particular de ver nas pessoas o que ainda não tinham mostrado ao mundo. Foi ele quem contratou Sofia, não porque tivesse experiência, não a tinha, pelo menos não nisto, mas porque, quando ela chegou para a entrevista e ele lhe perguntou por que queria o trabalho, ela não respondeu com as frases ensaiadas que ele já tinha ouvido 100 vezes, apenas o olhou diretamente e disse: porque preciso de aprender a recomeçar e este parece um bom lugar para o fazer. Senhor Manuel olhou-a em silêncio durante vários segundos. Depois, assentiu. Começa na segunda-feira. No primeiro dia, Isabel Pereira foi a primeira a aproximar-se. Era colega de turno, estava há muito tempo no lugar e tinha aquela energia particular de quem conhece cada canto de um espaço e não se importa de partilhar esse conhecimento com quem chega novo. Bem-vinda ao melhor e mais complicado trabalho da tua vida, disse ela, entregando-lhe um pequeno caderno. Regra número 1. Sorri, mesmo que por dentro estejas a 1000. Regra número 2. Os clientes têm sempre razão, mesmo que estejam completamente enganados. E regra número 3. Quando chegar à mesa do fundo, chama-me. Essa trato eu. Por quê? Perguntou Sofia. Porque aí se sentam pessoas que acreditam que o mundo lhes pertence e lidar com isso requer experiência. Isabel olhou-a com aquela mistura de advertência e carinho. Tu és nova. Não te convém começar por aí? Sofia assentiu, guardou a informação e seguiu em frente. As primeiras semanas foram exatamente o que esperava. Difíceis, esgotantes, cheias de pequenos erros que aprendia a não repetir. Pedidos mal anotados, tempos de entrega que não batiam certo, clientes que pediam uma coisa e depois juravam ter pedido outra. Isabel cobria-a quando podia. Senhor Manuel observava-a sem interferir, deixando-a aprender ao seu ritmo com aquela paciência que os mestres têm, que sabem quando intervir e quando não. O que ninguém no Miradouro sabia, o que Sofia não tinha dito na sua entrevista nem em nenhuma conversa de pausa, era de onde vinha realmente, o que tinha feito antes, porque uma mulher com aquela forma de falar, com aquela clareza nos olhos, com aquela capacidade de resolver problemas em silêncio, enquanto os outros ainda estavam a formular a pergunta, estava a aprender a levar tabuleiros. Havia uma razão, mas essa razão ainda não era o momento de a contar. Ricardo Almeida chegou ao Miradouro pela primeira vez num meio-dia qualquer, ou pelo menos assim parecia de fora, porque nada na vida de Ricardo era realmente casual. Cada movimento tinha um propósito. Cada aparição num lugar era uma declaração. Entrou com Miguel Santos ao seu lado, o seu sócio, a sua sombra, o homem que ria onde ele ria e calava onde ele falava. E com aquela postura que Sofia reconheceu do outro lado da sala antes de saber quem era. A postura de quem nunca teve de esperar por nada na vida e se convenceu de que isso é uma virtude.
Senhor Manuel saiu para o receber pessoalmente. Isso já dizia tudo. Senhor Almeida, que prazer tê-lo. Manuel, respondeu Ricardo, sem o senhor, sem a cortesia de rigor, com aquela familiaridade que alguns confundem com proximidade, mas que na realidade é apenas outra forma de mostrar quem considera estar por cima. A mesa de sempre, claro. Isabel já estava a mover-se. Sofia viu-a atravessar a sala com aquela eficiência tranquila que tinha desenvolvido ao longo dos anos e percebeu que aquela era a mesa do fundo, a mesa que Isabel lhe tinha dito para não tocar. Mas o destino, ou talvez a simples desorganização de uma tarde com mais clientes do que o habitual, tem uma maneira particular de ignorar os planos. Foi Senhor Manuel quem se aproximou de Sofia com uma expressão que não era exatamente de desculpa, mas que reconhecia o desconforto do que ia pedir. A Isabel tem de atender 3 mesas ao mesmo tempo. Preciso que cubras a do Senhor Almeida. Sofia olhou-o. Ela disse-me que era melhor não. Eu sei, mas não há opção. Fez uma breve pausa. Ser apenas profissional. Ele pode ser exigente, mas aqui mando eu. Se algo correr mal, avisa-me. Sofia pegou na sua caderneta, respirou e caminhou para a mesa do fundo. Ricardo Almeida nem levantou os olhos quando ela chegou. Estava a verificar algo no seu telemóvel com aquela concentração seletiva que as pessoas têm quando decidem que o mundo à sua volta merece a sua atenção. Boa tarde, disse Sofia com uma voz clara e tranquila. Bem-vindos ao Miradouro. Sou a Sofia e vou atender-los esta tarde. Posso trazer-lhes algo para começar? Miguel levantou os olhos e assentiu com um sorriso cordial. Ricardo continuou com o telemóvel. Sofia esperou sem se mover, sem repetir a pergunta, com aquela paciência particular de quem aprendeu que o silêncio, bem usado, diz mais do que qualquer palavra. Finalmente, Ricardo levantou os olhos, percorreu-a de cima a baixo com aquele olhar de inventário que Sofia conhecia e que tinha aprendido a não deixar que a afetasse. O olhar que avalia, classifica e descarta em segundos. És nova? Disse, não como pergunta, mas como observação de algo que considerava um problema. Estou cá há algumas semanas, respondeu Sofia, e puseram-te a atender esta mesa. Ricardo olhou para onde estava Isabel, que naquele momento tinha as mãos cheias. Onde está a rapariga de sempre? Ela estará disponível em alguns minutos. Enquanto isso, estou eu para o que precisarem. Ricardo largou o telemóvel na mesa, com aquele gesto particular de quem não se preocupa com o que os seus movimentos bruscos possam afetar os que estão à sua volta. Olha, disse com uma voz que baixou um tom, mas não perdeu um grama do seu fio. Eu venho aqui há anos. Tenho uma maneira de pedir, uma ordem específica e uma forma de ser atendido que não tem complicações. O que não preciso é que uma novata que não sabe nem como segurar a caderneta me faça perder tempo. O silêncio que se seguiu durou exatamente 3 segundos. Miguel olhou para o lado com aquela inquietude de quem está habituado a estas situações, mas nunca as normaliza totalmente. Sofia não se moveu, não mudou a expressão, não baixou os olhos. Entendo, disse com a mesma voz tranquila. O que deseja pedir? Ricardo olhou-a fixamente por um momento, como se esperasse outra resposta. Como se a calma dela fosse um erro que se ia corrigir sozinho. Não se corrigiu. Um café expresso duplo, sem açúcar. O lombo de novilho a ponto médio, sem guarnição de batata, com a salada à parte e o molho num recipiente separado. A água mineral sem gás e fria, não com gelo daquela máquina que sabe a plástico. Fez uma pausa. Anotaste tudo isso? Ou queres que repita mais devagar? Anotei, disse Sofia. Tens a certeza? Completamente. Ricardo voltou a pegar no telemóvel. A conversa para ele tinha terminado. Na cozinha, Sofia entregou a comanda com precisão. O chefe leu-a, assentiu e começou sem perguntas. Isabel apareceu ao seu lado em segundos. Como te correu? Perguntou com aquela mistura de curiosidade e preocupação. Bem, disse-te alguma coisa? Sofia hesitou um segundo. Não por vergonha, mas porque estava a organizar o que sentia com aquela eficiência interna que tinha, para não deixar que as emoções tomassem decisões antes que a sua cabeça terminasse de pensar. Perguntou-me se era nova, disse finalmente. Isabel apertou os lábios. E disse-lhe que sim. Sofia, estou bem, Isabel, a sério. Isabel olhou-a por um momento. Não estava de todo convencida, mas conhecia aquele tom.
Era o tom de quem não quer ser cuidada naquele preciso instante. Se precisares de algo, estou aqui, disse e foi-se embora. Sofia apoiou as mãos no balcão 1 segundo. Apenas um. Respirou e voltou à sala. O pedido chegou perfeito. Temperatura correta. Apresentação impecável. O molho no seu recipiente, a água sem gás e fria, o expresso com a intensidade exata. Sofia colocou-o na mesa com a mesma precisão com que tinha anotado cada detalhe, sem pressa, sem cerimônias desnecessárias. Ricardo reviu tudo sem dizer nada. Pegou no expresso, provou-o. Não disse que estava bom, mas também não disse que estava mal. Para alguém como ele, isso era quase um elogio. Miguel, por outro lado, olhou-a com um sorriso genuíno. Obrigado, disse. Tudo perfeito. De nada, respondeu Sofia e retirou-se. Do balcão, Senhor Manuel observou-a com aquela expressão de homem que não precisa de dizer o que pensa, porque se lhe nota de todas as formas. Sofia não o viu. Estava de volta à sua rotina, atendendo à mesa seguinte, anotando o pedido seguinte, seguindo o ritmo constante de uma tarde que de fora parecia completamente normal, mas por dentro algo tinha ficado aceso. Não era raiva, não ainda. Era algo mais parecido com o reconhecimento, a sensação familiar de estar num lugar onde o seu valor é medido pelo que os outros acreditam que se é, em vez do que realmente se sabe. Sofia conhecia essa sensação melhor do que ninguém. Tinha-a vivido antes num outro mundo, com outro tipo de mesas e outro tipo de pessoas, e tinha aprendido a um custo que ninguém naquele restaurante podia imaginar que o silêncio tem um limite, que a paciência, quando se esgota, não explode de repente, explode no momento exato, com as palavras exatas, frente às pessoas exatas. E esse momento ainda não tinha chegado, mas estava mais perto do que Ricardo Almeida podia imaginar, porque o que ele não sabia, o que ninguém no Miradouro sabia ainda, era quem era Sofia Ribeiro antes de vestir aquele avental. E quando o descobrisse, o homem que nunca tinha tido de dar explicações a ninguém, ia ter de as dar à frente de todos. Há pessoas que entram num lugar e o enchem de luz sem o querer, e há pessoas que entram num lugar e o enchem de algo completamente diferente, não de escuridão exatamente, mas daquela tensão particular que se instala no ambiente quando alguém habituado a dominar cada espaço que pisa decide, consciente ou não, que todos à sua volta devem sentir a sua presença. Ricardo Almeida era do segundo tipo, e nas semanas que se seguiram a esse primeiro encontro, voltou ao Miradouro com uma frequência que Senhor Manuel notou, que Isabel notou, e que Sofia notou mais do que ninguém, embora tenha sido a última a mencioná-lo. Na segunda vez que Ricardo chegou, Isabel estava disponível. Aproximou-se da mesa com aquela fluidez que os anos de prática dão, pegou no pedido sem contratempos e geriu a situação com a eficiência de sempre. Ricardo nem perguntou por Sofia, nem a olhou quando ela passou perto levando pedidos a outras mesas. Para ele, aparentemente, o episódio da semana anterior não tinha existido. Mas Miguel, sim. Olhou-a uma vez rapidamente, com aquela expressão de quem reconhece alguém e não tem a certeza completa do porquê. Sofia notou, não disse nada. A terceira visita foi diferente. Ricardo chegou sozinho, sem Miguel, com aquele tipo de tensão nos ombros que os homens poderosos têm quando algo não correu como esperavam e precisam de um espaço onde o mundo lhes lembre quem são. Sentou-se na sua mesa habitual, pediu o seu expresso de sempre e abriu uma pasta de documentos que desdobrou sobre a toalha com total indiferença para o protocolo do lugar. Isabel estava na sua secção. Tudo deveria ter fluído sem incidentes, mas a meio do serviço, um pedido complicado noutra mesa deteve-a mais tempo do que o previsto. E antes que pudesse reorganizar-se, viu com o canto do olho que Ricardo levantava a mão com aquela impaciência particular de quem considera que esperar é uma ofensa pessoal. Sofia já estava a caminho, não porque alguém lhe pedira, mas porque tinha visto a situação antes que se tornasse um problema e tinha tomado a decisão que lhe pareceu mais lógica. Resolver. Lá. Deseja algo mais? Perguntou, chegando à mesa com naturalidade. Ricardo levantou os olhos dos seus documentos. Algo atravessou a sua expressão. Não aborrecimento exatamente, algo mais parecido com a avaliação de quem está a recalibrar uma situação que julgava ter classificada. Outro expresso, disse. De imediato. Sofia retirou-se.
Ricardo seguiu-a com o olhar um segundo mais do que o necessário antes de voltar aos seus papéis. Isabel interceptou-a perto do balcão. Eu estava a tratar disso, sussurrou. Eu sei. Estavas ocupada. Sofia entregou-lhe a comanda. Não é nada do outro mundo, Sofia. Isabel baixou ainda mais a voz. Esse homem é complicado, não no sentido normal. É o tipo de pessoa que, se lhe deres 1 centímetro, ele toma 1 quilômetro. E se em algum momento decidir que não gostou de ti, não terminou a frase. O que acontece se ele decidir isso? Isabel olhou-a fixamente. Tem contactos suficientes nesta cidade para fazer com que um restaurante como este perca 3 reservas importantes numa semana. Pausa. Senhor Manuel nunca o disse em voz alta, mas todos aqui o sabemos. Sofia processou isso em silêncio. Entendo, disse finalmente. A sério, Isabel. Mas o que Isabel não sabia era que Sofia não só entendia a dinâmica, ela conhecia-a por dentro. Tinha estado do outro lado dessa mesa, noutra época, noutro mundo, e sabia exatamente como funcionavam os homens como Ricardo Almeida, como construíam a sua influência, como a usavam e, sobretudo, quais eram os seus pontos cegos. Porque todos os tinham, sem exceção. Naquela noite, Sofia chegou à casa mais tarde do que o habitual. Dona Alice esperava-a na pequena sala do apartamento que partilhavam desde que tudo mudou, com uma chávena de chá já servida na mesinha e aquela expressão tranquila que tinha para receber, independentemente da hora. Como correu? Perguntou. Bem, disse Sofia, deixando-se cair no sofá com aquele cansaço que não é só físico, mas do tipo que se acumula quando se passa demasiado tempo a ser cuidadoso com cada palavra e cada gesto. Dona Alice olhou-a com aquela fixidez suave que tinha para quando queria dizer algo sem pressionar. Aquele senhor voltou. Sofia olhou-a. Como sabes? Porque tens essa cara que pões quando algo te está a custar mais do que mostras. Dona Alice pegou na sua chávena. Conta-me. Sofia encostou a cabeça no encosto do sofá e olhou para o teto por um momento. É o tipo de homem que faz as pessoas sentirem-se pequenas, disse finalmente. Não com gritos, com aquela calma de quem sabe que não precisa de gritar, porque de todas as formas ninguém lhe vai responder. E tu? Eu respondi com calma. Fiz o meu trabalho e isso incomodou. Sofia pensou naquele olhar, naquela fração de segundo em que Ricardo a tinha seguido com os olhos mais do que o necessário. Acho que o surpreendeu, disse. Não está habituado a que as pessoas não se acanhem. Dona Alice assentiu devagar. Tem cuidado, minha menina. Sempre. A sua mãe olhou-a diretamente. Tem cuidado. A sério? Não o cuidado de ficar calada. O cuidado de saber quando falar e quando esperar. Isso é diferente. Sofia olhou-a por um momento. E naquele olhar havia uma conversa inteira que não precisava de palavras, porque já a tinham tido muitas vezes de diferentes formas, desde que o mundo de Sofia se tinha desmoronado e as duas tinham tido de construir algo novo dos escombros. Eu sei, mãe, disse. Eu sei. O que aconteceu na semana seguinte não estava nos planos de ninguém. Ricardo chegou com um grupo, 4 homens além de Miguel, todos com aquela energia de reunião de negócios importante que se celebra antes de assinar algo grande. Pediram a mesa principal da sala, a mais visível, a que Senhor Manuel reservava para ocasiões especiais. O restaurante naquela tarde estava cheio mais do que o habitual, uma celebração familiar num extremo, 2 mesas de executivos no centro e o grupo de Ricardo a ocupar o espaço com aquela expansividade natural de quem nunca considera quanto lugar está a ocupar. A Sofia coube a secção adjacente. Trabalhou a sua área com precisão, mantendo-se no seu corredor, sem cruzar para a mesa de Ricardo, que Isabel atendia com toda a atenção disponível. Tudo ia bem. Até que não foi bem. Foi um acidente dos que acontecem em lugares cheios, com demasiada gente a mover-se em espaços que de repente ficam pequenos. Um colega novo, nervoso pela quantidade de mesas, virou-se sem ver e chocou com o tabuleiro de Sofia. O ruído foi inevitável. 2 taças caíram, o conteúdo salpicou. Não atingiu nenhum cliente, não houve feridos. Foi exatamente o que era, um acidente sem consequências reais. Mas no silêncio que se seguiu ao ruído, aquele segundo em que todos na sala se viraram para ver o que tinha acontecido, a voz de Ricardo Almeida atravessou o ambiente com uma clareza que não precisava de esforço para chegar a todos os cantos. Que bom que são melhores a servir do que a andar.
Algumas risadas dos que estavam na sua mesa, do tipo de risada que não é humor, mas adesão. A risada de quem ri porque quem paga está a rir. Sofia baixou-se para recolher os fragmentos com movimentos tranquilos e metódicos. O seu colega, visivelmente afetado, murmurava desculpas enquanto a ajudava. Não te preocupes, disse Sofia em voz baixa. Acontece. Ouviu a voz de Ricardo novamente, agora dirigida diretamente para onde ela estava. Não se supõe que é para isso que lhes pagam, para não derrubar as coisas? Sofia terminou de recolher, levantou-se e, naquele momento, fez algo que ninguém esperava. Olhou para ele, não com fúria, não com lágrimas, com aquela calma específica que é mais difícil de sustentar do que qualquer emoção intensa, porque requer uma clareza que nem toda a gente tem. O acidente já está resolvido, senhor, disse com uma voz que chegou limpa e sem tremer a cada mesa da sala. Peço desculpa se o ruído interrompeu a sua conversa. Ricardo olhou-a. Algo na sua expressão mudou muito ligeiramente, como quem recalibra. O que interrompeu a minha conversa, disse, baixando a voz um tom, mas sem perder o fio, foi a incompetência. Foi um acidente, respondeu Sofia. Há uma diferença. O silêncio que se seguiu durou menos de 5 segundos, mas esses 5 segundos foram sentidos por todos na sala. Os clientes das outras mesas, os colegas de Sofia que se tinham detido sem querer. Senhor Manuel, que apareceu da entrada da cozinha com expressão de homem que está a avaliar uma situação à velocidade máxima. Ricardo soltou uma pequena gargalhada das que não são alegria, mas surpresa. Estás a corrigir-me? Disse. Estou apenas a ser precisa, respondeu Sofia. E antes que ele pudesse dizer algo mais, acrescentou com a mesma voz tranquila. Posso trazer-lhes algo mais a si e aos seus acompanhantes? Miguel tinha o olhar fixo na mesa. Os outros homens do grupo olhavam para Ricardo esperando a sua reação. Ricardo olhou-a durante um longo momento com aquela expressão de quem não está habituado a que o terreno se mova debaixo dos seus pés e está a decidir como responder a isso. Não, disse finalmente e voltou à sua conversa como se nada tivesse acontecido. Depois do serviço, Senhor Manuel chamou Sofia ao seu escritório. Era uma sala pequena no fundo do restaurante, arrumada, funcional, com uma planta no canto que estava lá há tanto tempo que parecia parte da arquitetura. Senta-te, disse. Sofia sentou-se. Senhor Manuel permaneceu de pé um momento, olhando para a janela que dava para o pequeno pátio interior. Depois virou-se. Estás bem? Sim, a sério. A sério, Senhor Manuel. Ele olhou-a com aquela fixidez tranquila que tinha para as conversas importantes. O que fizeste hoje, disse. Tomou coragem, pausa. E também tomou algo que neste negócio pode ser perigoso. O quê? Visibilidade. Sentou-se em frente a ela. O Sr. Almeida não é um cliente qualquer. Tem o hábito de se lembrar das pessoas que o incomodam. E isso significa que devia ter ficado calada? Senhor Manuel olhou-a em silêncio por um momento. Significa que deves saber o que estás a começar, disse finalmente, porque hoje foi uma coisa pequena. Mas homens como ele não deixam as coisas pequenas em pequenas, fazem-nas crescer. Sofia assentiu. Entendo. Tens a certeza? Completamente. Senhor Manuel observou-a durante vários segundos mais, como se procurasse algo na sua expressão, como se houvesse algo naquela mulher que ainda não terminava de decifrar, mas que lhe gerava uma sensação que não sabia bem como nomear. Está bem, disse. Podes ir. Bom trabalho hoje. Sofia levantou-se, chegou à porta e antes de sair, Senhor Manuel falou novamente. Sofia, ela virou-se. Por que escolheste este trabalho? Perguntou. Não com suspeita, com a curiosidade genuína de alguém que passou semanas a perguntar-se algo e finalmente decide perguntar. Sofia olhou-o por um momento. Já lhe o disse na entrevista, respondeu. Disseste que querias aprender a recomeçar. Senhor Manuel cruzou os braços com suavidade. Isso não me disse de onde vinhas. Uma pausa. Não, admitiu Sofia. Não o disse. E saiu. Senhor Manuel ficou a olhar para a porta fechada com aquela expressão de homem que acaba de confirmar o que suspeitava, sem terminar de saber exatamente o que era. Naquela noite, enquanto a cidade lá fora seguia o seu ritmo indiferente, Ricardo Almeida chegou ao seu escritório no andar alto do Grupo Império Capital e disse a Miguel com aquela naturalidade com que dizia as coisas que outros considerariam extraordinárias. Descobre quem é essa rapariga.
Miguel levantou os olhos do seu telemóvel. A do restaurante? A novata que acha que pode olhar-me nos olhos. Ricardo sentou-se à sua secretária. Quero saber quem é, de onde vem, por que está ali. Miguel assentiu devagar. Algo em particular que procure? Ricardo pensou um segundo. E nesse segundo, algo atravessou a sua expressão que não era irritação, nem curiosidade exatamente. Era algo mais parecido com o desconforto de quem não consegue classificar algo que acredita que deveria conseguir classificar sem esforço. O que não encaixa, disse, porque algo não encaixa. E tinha razão, só que o que ia encontrar era muito mais do que tinha antecipado. Investigar alguém nem sempre revela o que se espera encontrar. Às vezes revela exatamente o que se temia. Às vezes revela algo completamente distinto e às vezes, as piores vezes, revela que a pessoa que se acreditava ter perfeitamente localizada no seu mapa mental nunca esteve onde se pensava. Miguel Santos demorou vários dias a completar o que Ricardo lhe tinha pedido. Não porque fosse difícil, mas porque o que foi encontrando à medida que procurava o obrigou a parar várias vezes, reler, verificar e perguntar-se como era possível que não o tivesse visto antes. Tudo começou com o nome Sofia Ribeiro, comum, sem pretensões. O tipo de nome que não chama a atenção em nenhum registro. Miguel começou pelo básico, redes sociais, registros públicos, referências de trabalho, e encontrou exatamente o que esperava encontrar em alguém que trabalhava como empregada de mesa num restaurante do distrito financeiro. Nada ou quase nada, porque havia algo, uma presença digital que não era ausência, mas apagamento. A diferença é sutil, mas importante. Quando alguém não tem pegada digital, é porque nunca a teve. Quando alguém tem pegadas digitais que foram eliminadas com cuidado, ficam bordos, cantos, pequenas inconsistências que só se notam quando se sabe exatamente o que se está a procurar. Miguel sabia o que procurar. Tinha anos a fazer esse tipo de trabalho para Ricardo. Continuou a puxar o fio e foi no terceiro dia, revendo registros comerciais de há alguns anos, quando encontrou o que o fez recostar-se na sua cadeira e olhar para o ecrã durante um longo momento sem dizer nada. O nome completo era Sofia Ribeiro Ibáñez, e esse nome com esse apelido completo aparecia ligado a algo que Miguel reconheceu de imediato, porque tinha estado presente nas reuniões onde esse nome era mencionado. Há anos, noutro contexto, noutro mundo que Ricardo Almeida acreditava ter deixado completamente para trás. Miguel fechou o portátil. Ficou a olhar para a parede do seu escritório durante vários minutos. Depois pegou no telemóvel e, em vez de ligar para Ricardo, como era seu costume quando encontrava algo importante, fez algo invulgar. Esperou. Sofia não sabia nada do que acontecia naquele escritório. Naquela manhã, chegou ao miradouro com o mesmo ritmo de sempre. Saudou o Sr. Manuel, que já estava a rever as reservas do dia com aquela concentração matinal que tinha antes de o restaurante abrir. Pegou no seu avental, reviu as mesas da sua secção. Isabel chegou minutos depois com um café na mão e aquela energia de quem já processou tudo o que precisava processar antes das 8 da manhã. Dormiste? Perguntou a Sofia. Algo? Eu também não. Isabel sentou-se num dos bancos do balcão que ainda não estava aberto ao público. Estive a pensar no que aconteceu no outro dia. Não é preciso, Isabel. Sim, é preciso. Olhou-a diretamente. O que disseste à frente dele foi, não sei, foi corajoso, ou foi uma loucura, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Pausa. Mas, sobretudo, deixou-me a pensar em ti. Sofia olhou-a. Em que sentido? No sentido de que estás cá há semanas e eu sei exatamente o mesmo de ti que no primeiro dia. Isabel envolveu as mãos à volta do seu copo. E isso não é normal, Sofia. As pessoas falam, contam coisas, tu ouves perguntas, interessas-te pelos outros, mas de ti, nada. Sofia não respondeu de imediato. Não é nada misterioso, disse finalmente. Não disse que fosse misterioso. Disse que não é normal. Isabel olhou-a com aquela franqueza que era a sua maneira de demonstrar que se importava. Estás bem? A sério? A sério, Isabel. Há algo que devia saber? Algo que possa afetar o teu trabalho aqui? Sofia olhou-a por um momento. E nesse momento tomou uma decisão pequena que não parecia importante, mas que o era. Há coisas do meu passado que prefiro não trazer para este lugar, disse. Não porque sejam vergonhosas, mas porque estou a tentar construir algo novo. E para construir algo novo,
Às vezes é preciso deixar o anterior onde está, pelo menos por um tempo. Isabel processou isso em silêncio. Fizeram-te mal? Perguntou, simples, direta. Enganei-me, respondeu Sofia, e paguei por isso. Breve pausa. Agora estou aqui. Isabel assentiu devagar, sem pressionar mais, com aquele respeito que as pessoas têm quando entendem que algumas histórias são contadas quando estão prontas, não quando se pedem. De acordo, disse. Mas se algum dia precisares de algo, já sabes. Já sei. Obrigada. Naquela tarde, enquanto Sofia atendia a sua secção com a precisão habitual, algo mudou. Não foi dramático, não foi visível para a maioria. Foi uma sensação. O tipo de sensação que se desenvolve quando se aprendeu a ler os ambientes com atenção e se sabe distinguir quando algo no ar é diferente sem poder apontar exatamente o que. Foi Senhor Manuel quem a chamou antes que terminasse o turno. Senta-te, Sofia. Ela sentou-se e notou algo na sua expressão que não tinha visto antes. Não era preocupação exatamente, era o peso de alguém que acaba de receber informação e está a decidir como a gerir. Esta manhã recebi uma chamada, disse Senhor Manuel, escolhendo as palavras com cuidado. De alguém que perguntou por ti, não pelo teu trabalho. Por ti. Sofia não se moveu. Quem? Não deixou nome. Senhor Manuel olhou-a direto nos olhos, mas fez perguntas específicas. Quanto tempo estás cá? De onde vens? Se tiveste problemas. O silêncio que se seguiu foi curto, mas denso. O que respondeu? Perguntou Sofia. Que és uma excelente funcionária e que o resto não é da conta de ninguém. Senhor Manuel cruzou os braços sobre a secretária. Mas preciso de saber, Sofia, há algo que deva saber para proteger este lugar? Sofia respirou fundo. Confie em mim, Senhor Manuel. Contratei-te sem referências e com uma resposta que não me disse nada concreto. Uma pausa. Então sim, confio em ti, mas a confiança tem mais peso quando vem com honestidade. Sofia olhou a planta no canto por um momento. Essa planta que estava lá há tanto tempo que parecia parte da memória do lugar. Antes de trabalhar aqui, disse finalmente, trabalhei no mundo corporativo durante anos. Cheguei longe, fez uma pausa, e depois caí, não por desonestidade, por confiar nas pessoas erradas no momento errado. E quando tudo desabou, as pessoas que deviam responder não responderam, e eu fiquei a carregar com consequências que não eram completamente minhas. Senhor Manuel ouviu-a sem interromper. Tem algo a ver com o Senhor Almeida? Perguntou. A pergunta chegou direta, e Sofia recebeu-a com aquela calma que já era o seu modo de operar perante as coisas que batiam sem aviso. Indiretamente disse. Ele não foi o responsável direto, mas esteve presente no momento em que tudo aconteceu, e tem informação que nunca usou para ajudar, mas que poderia ter mudado tudo se tivesse decidido ser honesto. Senhor Manuel permaneceu em silêncio por um longo momento. E agora que ele está aqui no meu restaurante? Não vim procurá-lo, disse Sofia, e disse-o com uma clareza que não precisava de adornos. Vim trabalhar, recomeçar. Que ele frequente este lugar é uma coincidência que não pedi. Acredito nisso. Isso depende de si. Senhor Manuel olhou-a fixamente com aquele olhar que levava décadas a ler pessoas e que raramente se enganava. Acredito, disse finalmente. Mas peço-te uma coisa. Diz-me que o que quer que venha, porque algo vem, Sofia. Os dois o sabemos. Não aconteça dentro destas paredes de uma maneira que magoe as pessoas que trabalham aqui. Fez uma pausa. Eles não têm nada a ver com a tua história nem com a dele. Sofia assentiu. Tem a minha palavra. Naquela noite, no apartamento, Dona Alice esperava como sempre, mas desta vez havia algo diferente. Sobre a mesa da sala de jantar, havia um envelope sem remetente com o nome de Sofia escrito à mão, com uma letra que ela reconheceu de imediato porque a tinha visto durante anos em contratos, em memorandos, em documentos que em algum momento tinham definido a sua vida inteira. Quem o trouxe? Perguntou Sofia sem o tocar ainda. Um estafeta, disse Dona Alice. A sua voz era tranquila, mas as suas mãos cruzadas sobre a saia estavam mais tensas do que o habitual. Esta tarde, disse que era urgente. Sofia olhou para o envelope durante vários segundos. Abriste-o? Não é meu. Sofia pegou nele e abriu-o devagar. Dentro havia uma única folha, sem cabeçalho, sem assinatura, apenas texto, breve e direto. Sei quem és. Sei por que estás aí. Antes que Ricardo saiba o que encontrei, precisamos falar. Há coisas que tu também não sabes.
Sofia leu a nota 2 vezes, depois dobrou-a com cuidado e guardou-a. O que diz? Perguntou Dona Alice. Que alguém me encontrou. Sofia sentou-se em frente à sua mãe, e que esse alguém quer falar antes de dizer a Ricardo o que sabe. Dona Alice olhou-a com aquela fixidez de mãe que não é alarme, mas a calma de quem já viveu o suficiente para saber que o pânico não resolve nada. É perigoso. Não o creio. Sofia pensou em Miguel, naquele olhar do primeiro dia, na forma como ele sempre parecia um passo atrás de Ricardo, mas nunca completamente convencido de o estar. Acho que é alguém que também carrega algo que não sabe como soltar. O que vais fazer? Sofia olhou para a nota dobrada sobre a mesa. Ouvir, disse. Porque se diz que há coisas que eu também não sei, preciso saber o que são. Dona Alice assentiu devagar, depois estendeu a mão e colocou-a sobre a da sua filha com aquela firmeza tranquila, que era a sua forma mais honesta de dizer que não importava o que viesse, não o ia enfrentar sozinha. Minha menina, disse com aquela voz suave, que guardava para os momentos que importavam de verdade. Passas tanto tempo a ser forte para todos. Os seus olhos brilharam levemente. Quando vais deixar que alguém seja forte para ti? Sofia olhou-a, e algo nela. Aquele muro interno que tinha construído tijolo a tijolo durante os anos difíceis. Moveu-se apenas, só um pouco, mas o suficiente para que os olhos lhe ardessem um segundo antes de os controlar. Quando souber que tudo isto valeu a pena, disse em voz baixa. Já vale a pena, Sofia. Dona Alice apertou-lhe a mão. E tu já vales a pena. No dia seguinte, Miguel Santos entrou no Miradouro sozinho, sem Ricardo, sem a energia de reunião de negócios, com aquela postura diferente de quem vem a um lugar por razões próprias, e não como extensão de alguém mais. Sofia viu-o desde que cruzou a porta. Olharam-se um segundo. Apenas um. Miguel escolheu uma mesa pequena na secção de Sofia. Sentou-se, esperou. Sofia terminou de atender a mesa que tinha naquele momento. Depois caminhou para ele com passo medido, e aquela calma que já era o seu escudo e a sua declaração ao mesmo tempo. Bom dia, disse. O que lhe trago? Miguel olhou-a, e desta vez não havia ambiguidade na sua expressão. Era o olhar de alguém que tomou uma decisão e veio cumpri-la. Um café, disse. E 5 minutos do teu tempo, pausa, por favor. Sofia olhou-o fixamente por um momento. O café trago-o agora, respondeu. Os 5 minutos veremos. Foi à barra, preparou o pedido, e enquanto o fazia, Isabel apareceu ao seu lado com aquela antena que tinha para os momentos importantes. Esse não é o que sempre vem com Almeida? Sim, e hoje vem sozinho. Parece que sim. Sofia, Isabel baixou a voz. Sabes o que estás a fazer? Sofia pegou na chávena e olhou-a diretamente. Ainda não, admitiu, mas estou prestes a descobrir. Dirigiu-se de volta à mesa, colocou o café em frente a Miguel e, em vez de se retirar, ficou de pé com a caderneta na mão e aquela expressão que não revelava nada, mas processava tudo. Miguel, disse Sofia. Miguel assentiu, envolveu as mãos à volta da chávena e começou a falar. O que disse nesses 5 minutos não era o que Sofia esperava ouvir. Era algo muito maior. Algo que mudaria não só a forma como ela entendia o que tinha acontecido anos atrás, mas a forma como entenderia o que estava prestes a acontecer. E quando Miguel terminou de falar, Sofia ficou quieta durante vários segundos com a caderneta na mão, e algo a reorganizar-se no seu interior com a velocidade e o peso de tudo o que aquelas palavras representavam. Porque o que Miguel sabia não era só o passado de Sofia, era o presente de Ricardo. E esse presente, se viesse à luz, mudaria absolutamente tudo. Há momentos em que a vida nos devolve algo que julgávamos perdido para sempre. Não com fanfarra, não com o dramatismo que se imagina quando se pensa na justiça. Às vezes chega na mesa pequena de um restaurante em voz baixa, com uma chávena de café pelo meio, e a expressão de alguém que leva demasiado tempo a carregar algo que já não consegue sustentar sozinho. Isso foi o que Miguel Santos entregou a Sofia naquela manhã. Não um presente, uma verdade. E as verdades, quando chegam depois de muito tempo, nem sempre se sentem como alívio. Às vezes sentem-se exatamente como o que são, o peso exato de tudo o que devia ter sido sabido antes e não se soube. Miguel falou durante 12 minutos. Sofia não o interrompeu uma única vez. Começou desde o princípio, desde há anos,
quando Sofia trabalhava como diretora de desenvolvimento estratégico na Lusotec Soluções, uma empresa média com projeções enormes que tinha captado a atenção de vários grupos investidores, entre eles o Grupo Império Capital. Quando Ricardo Almeida entrou no panorama como possível sócio capitalista, tudo parecia uma oportunidade extraordinária. Miguel tinha estado em todas essas reuniões. O que tu não sabias, disse com aquela voz baixa de quem confessa algo que o manteve acordado muitas noites, é que Ricardo já tinha decidido, desde antes da primeira reunião, que não ia associar-se à Lusotec. O que ele queria era a carteira de clientes, os contratos exclusivos que vocês tinham desenvolvido durante anos, e a única maneira de os obter sem pagar o que realmente valiam era desestabilizar a empresa por dentro. Sofia ouviu sem se mover. Encontrou alguém dentro da tua equipa que estava disposto a filtrar informação confidencial em troca de uma posição garantida na Império Capital, continuou Miguel. Essa informação foi usada para gerar dúvidas entre os outros sócios da Lusotec, para fazer parecer que havia irregularidades na gestão. Fez uma pausa. Na tua gestão especificamente. Eu era a diretora, disse Sofia. A sua voz saiu quieta, controlada, como quem confirma algo que suspeitava, mas nunca tinha podido provar. Exato, eras a cara visível, a que assinava, a que respondia. Miguel baixou o olhar um momento. Quando tudo colapsou, tu carregaste com as consequências porque eras quem estava no papel. Mas a fonte real do problema nunca foi interna, foi fabricada de fora. O silêncio que se seguiu durou vários segundos. Sofia olhou para a janela. Lá fora, a cidade seguia o seu ritmo indiferente. Gente que caminhava, que falava, que vivia sem saber que, naquela mesa pequena do miradouro, uma mulher acabara de ouvir a confirmação de algo que tinha intuído durante anos, sem poder nomear. Lô, por que me dizes isso agora? Perguntou finalmente. Miguel envolveu as mãos à volta da chávena. Por que ele está a fazê-lo de novo? Disse. Isso foi o que mudou tudo. Não o passado, o presente. Miguel explicou que, nas últimas semanas, o Grupo Império Capital tinha posto os olhos numa empresa nova, pequena, com potencial real, dirigida por uma família que tinha construído algo genuíno durante anos. O mesmo padrão, o mesmo método, abordagem como possível sócio, acesso à informação interna, desestabilização gradual, aquisição a preço de emergência. Há uma pessoa dentro dessa empresa, disse Miguel, que já está a ser pressionada para filtrar informação. Alguém que não entende completamente no que se está a meter. E tu sim, entendes, disse Sofia. Não com hostilidade, com a pergunta real de quem precisa de saber em que terreno está pisando. Entendo há muito tempo. Miguel olhou-a diretamente. Mas entender algo e ter a coragem de fazer algo a respeito são duas coisas muito distintas. Pausa. Até agora, o que mudou? Tu, disse simplesmente. Quando te vi pela primeira vez aqui, soube quem eras, e durante dias disse a mim mesmo que era uma coincidência, que não era assunto meu. Negou com a cabeça. Mas quando te vi responder a Ricardo à frente de todos, com aquela calma, deteve-se. Lembraste-me o que se sente quando alguém decide que já foi suficiente, e eu estou há anos sem sentir isso. Sofia estudou-o por um momento com aquela sua capacidade de ler pessoas que não vinha da intuição, mas de anos a observar como as pessoas se comportam quando acreditam que ninguém importante está a olhar. Tens provas? Perguntou. Tenho documentos, e-mails, registros de transferências que não aparecem nos extratos oficiais. Miguel baixou a voz outro tom. Guardo tudo. Não sei exatamente porquê. Talvez uma parte de mim sempre soube que este momento ia chegar. Mostraste-os a alguém? A ninguém ainda. Por que a mim? Miguel olhou-a com aquela honestidade incômoda, de quem já não tem nada a ganhar com meias-verdades. Porque és a única pessoa que conheço que tem razões reais para fazer algo com isto. E por quê? Fez uma pausa. Parece-me que és a única que não se vai deixar intimidar pelo caminho. Sofia não tomou nenhuma decisão naquela mesa. Disse a Miguel que precisava de tempo, que o que lhe tinha contado era demasiado para processar em 12 minutos entre turno e turno. Que se fosse fazer algo com essa informação, tinha de o fazer bem, não rápido. Miguel assentiu. Deixou-lhe um número de contato escrito num guardanapo dobrado e foi-se embora com o mesmo silêncio discreto com que tinha chegado. Isabel interceptou-a antes que chegasse à cozinha. O que aconteceu? Nada que te possa contar ainda.
disse Sofia. Estás bem? Estou a processar. Isabel olhou-a com aquela expressão de quem quer perguntar mais e escolhe não o fazer. De acordo, disse. Mas essa cara que tens agora não é cara de nada. Sofia quase sorriu. É cara de que o mundo é mais complicado do que parece. Isabel, isso já o sabia. Sim, mas às vezes confirma-se de maneiras que não se esperava. Naquela tarde, Ricardo Almeida chegou ao Miradouro. Não estava no itinerário, não havia reserva. Simplesmente apareceu, como tinha o costume de fazer nos lugares que considerava seus por direito de frequência, e instalou-se na sua mesa com aquela naturalidade de quem nunca precisa de se anunciar. Miguel não vinha com ele. Isso era invulgar, tanto que Sr. Manuel o notou da entrada e lançou um olhar discreto para onde Sofia estava a trabalhar. Um olhar que era pergunta e advertência ao mesmo tempo. Sofia recebeu-a, assentiu apenas e seguiu com o seu turno. Foi Isabel quem pegou na mesa rapidamente, eficiente, sem contratempos. Ricardo pediu a sua ordem habitual com aquela economia de palavras que tinha quando algo o preocupava, e Isabel retirou-se sem incidentes. Tudo deveria ter terminado aí. Mas Ricardo naquela tarde não estava no seu modo habitual de homem que vem celebrar ou fechar algo. Estava noutro modo. Um que Sofia reconheceu de longe porque o tinha visto antes. Em pessoas que têm demasiado controle sobre demasiadas coisas e de repente sentem que algo lhes escapa das mãos sem saber exatamente o que nem onde. Estava à procura de algo com os olhos, e quando seus olhos encontraram Sofia no outro extremo da sala, detiveram-se. Não foi dramático, não houve gestos nem palavras. Apenas aquela fração de segundo em que duas pessoas que sabem mais do que mostram se olham e ambas entendem, sem o dizer, que o tabuleiro mudou, embora nenhuma saiba ainda exatamente como. Sofia sustentou o olhar exatamente o tempo necessário para não parecer que o evitava. Depois continuou com o que estava a fazer. Ricardo pediu a conta antes de terminar o café. Naquela noite, Sofia foi ver o Dr. Costa. Não foi uma decisão impulsiva. Foi o resultado de horas a pensar com aquela clareza ordenada que era o seu modo de operar quando as emoções estavam presentes, mas não podia permitir que governassem. O Dr. Costa tinha um escritório pequeno num edifício discreto a poucas quadras do centro. Sofia conhecia-o de antes, do tempo em que o seu mundo ainda era o mundo corporativo, e ele era um dos poucos advogados que tinha continuado a atender o telefone quando os outros deixaram de o fazer. Chegou sem avisar, bateu à porta e quando ele abriu e a viu, a sua expressão foi a de alguém que esperava aquela visita há muito tempo, sem saber exatamente quando chegaria. Sofia, disse, entra. O escritório cheirava a livros e a café frio. Havia papéis organizados em pilhas que tinham uma lógica própria que só ele entendia. Era o tipo de espaço onde as coisas importantes se resolviam sem protocolo desnecessário. Sentaram-se. Sofia pôs o guardanapo com o número de Miguel sobre a secretária e contou tudo com a mesma ordem e a mesma precisão com que tinha aprendido a apresentar informação quando o tempo era limitado e cada palavra tinha de contar. O Dr. Costa ouviu sem interromper. Tomou notas com uma esferográfica que quase não levantou do papel e, quando ela terminou, recostou-se na sua cadeira e olhou-a com aquela expressão de homem que já tem uma opinião formada e está a decidir quanto partilhar dela. O que descreves? Disse finalmente. Não é a primeira vez que ouço algo assim sobre o Grupo Império Capital. Sofia olhou-o. Há outros casos? Há padrões. O doutor Costa juntou as mãos sobre a secretária, nunca com provas suficientes para agir, sempre com danos suficientes para que as pessoas afetadas não tivessem forças para continuar a procurar. Fez uma pausa. Até agora. O que seria necessário para que isto fosse acionável? Os documentos que mencionas, os registros de transferências, e levantou um dedo, o testemunho de alguém com conhecimento direto das operações internas, alguém credível, alguém que esteve lá dentro. Miguel esteve lá dentro durante anos. Está disposto a declarar? Disse que sim, mas ainda não sei se isso resistirá à pressão quando for real e não apenas uma conversa num restaurante. O Dr. Costa assentiu devagar. Isso é o que sempre falha, disse. Não há prova, a vontade de a sustentar quando o outro lado começa a empurrar. Olhou-a diretamente. E tu, Sofia, estás pronta para o que isto implica? Estou há anos, respondeu ela. Só me faltava o que Miguel me deu hoje.
que é a certeza de que não me enganei, de que o que me aconteceu não foi o meu erro nem o meu fracasso, foi um plano desenhado para me fazer cair. Pausa. Isso muda tudo. O Dr. Costa olhou-a durante um longo momento com aquela expressão de homem que viu muita injustiça e que, quando finalmente tem a oportunidade de fazer algo concreto a respeito, a toma com as duas mãos. Então, vamos trabalhar, disse. De regresso ao apartamento, depois da meia-noite, Dona Alice continuava acordada. Não perguntou onde tinha estado. Não perguntou o que tinha decidido. Apenas olhou para a sua filha quando esta entrou. Leu algo na sua expressão que não via há muito tempo e disse uma única coisa. Tens essa cara. Que cara? A de quando eras criança e resolvias algo que parecia impossível. Dona Alice sorriu com aquela suavidade que tinha para os momentos que importavam. A cara de quando sabes exatamente o que vais fazer. Sofia sentou-se em frente a ela, pegou nas suas mãos e, pela primeira vez em muito tempo, não procurou as palavras corretas para explicar o que sentia, apenas assentiu. Vai ser difícil, mãe, disse em voz baixa. Quando é que não foi? Desta vez é diferente. Desta vez vou fazer barulho. Dona Alice olhou-a fixamente por um momento, e naquele olhar havia décadas de madrugadas a trabalhar, de silêncios sustentados, de orgulho guardado para que ninguém o usasse contra a sua filha. Faz o barulho que tiveres de fazer, minha menina, disse finalmente. Já é hora. O que nenhum dos envolvidos sabia ainda era que, no dia seguinte, Ricardo Almeida ia descobrir que Miguel não tinha ido sozinho ao miradouro, que tinha falado com Sofia, e quando descobrisse, calma calculada que tinha sido o seu escudo durante toda a vida, ia mostrar pela primeira vez uma fenda pequena, quase imperceptível, mas suficiente para que tudo o que estava atrás dela começasse a filtrar-se para fora. Tomar uma decisão difícil é uma coisa, sustentá-la, quando o mundo começa a empurrar contra, é outra completamente distinta. Sofia sabia-o, tinha-o aprendido da maneira mais cara possível. Noutro tempo, quando acreditou que fazer o correto era proteção suficiente contra as consequências de o fazer, aprendeu que não o era, que o mundo não premia a coragem de maneira automática, que às vezes a penaliza primeiro com uma severidade que desanima a maioria precisamente para ver quem fica de pé depois. Ela tinha ficado de pé e agora estava pronta para dar o próximo passo. O Dr. Costa moveu-se rápido, mais do que Sofia esperava, considerando que os processos legais têm uma velocidade própria que raramente coincide com a urgência de quem os necessita. Mas o Dr. Costa tinha algo que a maioria dos advogados que Sofia tinha conhecido na sua vida anterior não tinham. Contactos construídos durante décadas nos lugares corretos e a reputação de alguém que não aceita casos que não pode sustentar. Quando ligou a Miguel para verificar a disponibilidade dos documentos, Miguel confirmou sem hesitar. Isso em si mesmo já era um sinal. Está mais comprometido do que pensavas, disse o Dr. Costa a Sofia na sua segunda reunião, desta vez com café quente e luz da manhã a entrar pela janela. As pessoas que duvidam demoram a confirmar. Ele não demorou. Acredita nele? Acredito o suficiente para avançar. O Dr. Costa reviu as suas notas. O que me preocupa não é ele, é o tempo. Se Ricardo já suspeita que Miguel falou contigo, vai mover-se para proteger os seus ativos antes que possamos agir legalmente. Quanto tempo temos? Dias, não semanas. Olhou-a diretamente. O que significa que preciso desses documentos hoje? Não amanhã, hoje. Sofia ligou a Miguel do próprio escritório. A conversa foi breve, direta. Miguel disse que podia ter os arquivos prontos em poucas horas e que os entregaria pessoalmente, não por nenhum canal digital que pudesse ser rastreado. É cuidadoso, disse o Dr. Costa quando Sofia desligou. Aprendi de alguém que não o é, respondeu ela. No miradouro, naquela manhã, a atmosfera era diferente, não no sentido que os clientes pudessem perceber. Para eles tudo era igual. As mesas impecáveis, o serviço fluido, o ambiente que fazia com que o tempo passasse de maneira agradável. Mas entre os que trabalhavam ali, havia aquela tensão particular que se instala quando algo importante está a acontecer fora do espaço visível e todos o sentem sem poder nomeá-lo. Isabel sentiu-o desde que chegou. Acontece algo, disse a Sofia enquanto preparavam as mesas para o serviço de meio-dia. Por que dizes isso? Porque Senhor Manuel chegou uma hora antes do normal.
porque tem essa cara de estar à espera de algo, e porque tu olhou-a fixamente. Tens essa calma que dá mais nervos do que o nervosismo. Sofia quase sorriu. Tudo vai ficar bem, Isabel. Isso é exatamente o que diria alguém que não tem a certeza de que tudo vai ficar bem ou alguém que decidiu que vai ficar. Aconteça o que acontecer. Isabel olhou-a por um momento. Depois assentiu com aquela aceitação de quem entende que há coisas que não se podem explicar até que o momento o permita. De acordo, disse. Mas se em algum momento precisares que faça algo, o que for, dizes-me. Sim, sim, disse Sofia. E disse-o a sério. Senhor Manuel chamou-a antes do meio-dia. Recebi outra chamada. Disse de trás da sua secretária, com aquela expressão que Sofia já aprendia a ler. Desta vez não foi uma pergunta sobre ti, foi uma insinuação. Que tipo de insinuação? O tipo que não se pode provar, mas que se entende perfeitamente. Senhor Manuel juntou as mãos. Alguém sugeriu, com muita educação, e sem o dizer diretamente, que contratar certas pessoas com certos antecedentes poderia afetar a reputação de um estabelecimento como este. Sofia processou isso em silêncio, o que respondeu, que as decisões sobre o meu pessoal as tomo eu, uma breve pausa, e que se alguém tem algo concreto a dizer, que o diga com nome e apelido. E desligaram. Senhor Manuel olhou-a. Sofia, o que te disse antes continua de pé, mas preciso de saber que o que vem não vai demorar demasiado porque posso sustentar este tipo de pressão por um tempo, não indefinidamente. Não vai demorar, disse Sofia. Dou-lhe a minha palavra. Confio nela. Fez uma pausa. Há algo que possa fazer? Sofia olhou e, nesse momento, tomou uma decisão que não tinha planeado tomar ainda. Sim, disse. Se alguém perguntar por mim hoje, preciso que saiba exatamente onde estou e a que horas. Sem detalhes. Só isso. Senhor Manuel franziu ligeiramente a testa. Uma coartada? Uma precisão, disse Sofia. Para o caso de alguém tentar construir uma versão dos factos que não corresponda à realidade. Senhor Manuel olhou-a durante um longo momento. Depois assentiu devagar com aquela economia de gestos que o caracterizava. Entendido. Miguel chegou ao escritório do Dr. Costa naquela tarde. Sofia já estava lá quando ele entrou. Olharam-se um segundo, aquele tipo de olhar entre pessoas que partilham um risco, sem se terem escolhido exatamente para o partilhar. E depois os três sentaram-se à volta da secretária com a pasta de documentos que Miguel colocou sobre a superfície com aquela lentidão de quem deposita algo que carregou durante demasiado tempo. São todos os originais, disse Miguel. E-mails internos, registros de transferências para contas que não aparecem nos balanços oficiais e tirou um envelope adicional. Transcrições de conversas que gravei durante os últimos meses. O Dr. Costa olhou para o envelope. Gravações. Sempre tive acesso legal aos canais de comunicação interna. Miguel olhou-o direto. Ricardo deu-me esse acesso ele próprio quando me contratou. Nunca pensou que usaria contra ele. O Dr. Costa reviu o conteúdo com aquela velocidade metódica de quem sabe exatamente o que está a procurar. Os seus olhos moveram-se pelas páginas sem se deterem demasiado em nenhuma, até que chegou a uma folha em particular. Aí sim, deteve-se. Sofia notou. O que encontrou? O Dr. Costa levantou os olhos. Há um nome aqui, disse, apontando para a página, que não esperava ver. Quem? Alguém que não trabalha para a Império Capital, fez uma pausa deliberada. Alguém do setor público. O silêncio que se seguiu foi de outro tipo. Não o silêncio da tensão, mas o de quando uma história que se acreditava conhecer mostra de repente que tem mais camadas do que se imaginava. Miguel assentiu. Sabia-o, disse. É parte do porquê de ter demorado tanto tempo. Não era só Ricardo, era maior. Quanto maior? Perguntou Sofia. Miguel olhou-a. O suficiente para que isto não seja só um caso civil, disse. O suficiente para que precisemos de nos mover com muito mais cuidado do que pensávamos. De regresso ao Miradouro para o turno da tarde, Sofia trabalhou com a mesma precisão de sempre. Mas por dentro, a sua mente não parava de processar o que tinha ouvido. O nome do funcionário que aparecia nos documentos, as implicações de que a rede de Ricardo ia além do corporativo, a forma como isso mudava não só o alcance do caso, mas o nível de risco que representava para todos os envolvidos.
Isabel observou-a durante o turno com aquela discrição que tinha desenvolvido para os momentos em que Sofia precisava de espaço sem se sentir sozinha. Foi para o final do serviço quando aconteceu algo que ninguém esperava. Um homem entrou no restaurante que Sofia não reconheceu, mais velho, bem vestido, com aquela postura de quem está habituado aos ambientes de poder, mas escolhe não ostentá-lo. Sentou-se na secção de Isabel, pediu uma água, esperou. Quando Sofia passou perto da sua mesa levando pedidos para outra secção, o homem falou. Com licença, disse com uma voz tranquila e direta. É a Sofia Ribeiro? Sofia parou, olhou, e algo naquele rosto lhe gerou uma sensação que não soube classificar de imediato. Não reconhecimento exato. Algo mais parecido com a memória de ter ouvido esse nome sem ter conseguido pôr-lhe uma cara. Depende de quem pergunta, respondeu o homem. Tirou um cartão do bolso interior e colocou-o sobre a mesa com um gesto que não era ameaça, mas a precisão de alguém que quer que não haja ambiguidade no que está a fazer. Sofia pegou nele, leu-o e teve de fazer um esforço real para que a sua expressão não mudasse, porque o nome naquele cartão não era o de um advogado, não era o de um sócio de negócios, não era ninguém que tivesse a ver diretamente com Ricardo Almeida, nem com o Grupo Império Capital. Era o nome de um jornalista, um que Sofia conhecia dos anos anteriores, um que tinha andado a vasculhar nas margens do colapso da Lusotec Soluções, sem nunca conseguir publicar nada porque as portas se lhe fechavam sistematicamente antes que pudesse chegar a algo concreto. Estou a tempo a procurá-la, disse o homem com aquela calma de quem finalmente chegou onde precisava chegar. E acho que a senhora está a tempo a procurar o mesmo que eu. Sofia olhou-o por um momento. Não é um bom momento, disse. Eu sei. O homem não se moveu. Mas os bons momentos para estas coisas não chegam sozinhos. Há que criá-los. Pausa. O que tenho pode complementar o que a senhora tem e o que a senhora tem pode dar ao meu o peso que precisa para que finalmente não possam bloqueá-lo. Como sabe que tenho algo? Porque Ricardo Almeida está há 2 dias mais nervoso do que o habitual. Um pequeno sorriso. E esse homem não fica nervoso por nada. Naquela noite, no apartamento, Sofia contou tudo a Dona Alice. Não em versão resumida. Tudo. Desde a conversa com Miguel até aos documentos do Dr. Costa, desde o nome do funcionário até ao jornalista, que tinha aparecido sem aviso com um cartão e uma frase que não podia ignorar. Dona Alice ouviu com as mãos sobre a saia e aquela quietude que tinha para receber as coisas grandes sem desabar. Quando Sofia terminou, o silêncio durou vários segundos. É muito, minha menina, disse finalmente Dona Alice. Eu sei. Tens medo? Sofia pensou na pergunta com honestidade. Tenho respeito, disse. Pelo que pode acontecer se isto correr mal, pelas pessoas que estão envolvidas, pelo que pode custar a gente que não tem nada a ver. Fez uma pausa, mas medo de ficar quieta, tenho mais. Dona Alice olhou-a com aquela expressão que tinha para os momentos em que a sua filha dizia algo que a enchia de um orgulho que as palavras não conseguiam descrever. O que vais fazer com o jornalista? Ainda não sei. Sofia olhou para o teto um momento. O que sei é que se o que ele tem realmente complementa o que nós temos, ignorá-lo seria um erro. E se é uma armadilha, o Dr. Costa vai rever antes que eu diga uma única palavra a mais. Sofia baixou o olhar para sua mãe. Não vou mover-me sozinha nisto, mãe. Aprendi essa lição. Dona Alice assentiu. Depois fez algo que Sofia não esperava naquele momento. Pegou nas suas mãos, segurou-as com uma firmeza que não coincidia com a fragilidade dos seus anos e falou com aquela voz que reservava para as coisas mais importantes. Há algo que nunca te disse. Começou. Sofia olhou-a. Quando tudo caiu. Quando perdeste o trabalho e a reputação e tudo o que tinhas construído, houve um momento em que pensei que não ias conseguir levantar-te. Os olhos de Dona Alice brilharam levemente, não porque não fosses forte, mas porque havia demasiado peso sobre algo que nunca devia ter sido só teu. Mãe, deixa-me terminar. Apertou as suas mãos. O que quero dizer-te é que tudo o que aconteceu, tudo o que sofreste, tudo o que calaste para me proteger a mim e a todos os outros não foi em vão, porque te trouxe aqui a este momento, com estas pessoas, com este caso nas mãos. Uma pausa. E com a oportunidade de que o que te fizeram não aconteça a mais ninguém.
Sofia sentiu algo mover-se naquele lugar interno que tinha aprendido a manter fechado. Não de repente devagar, como quando algo que levava demasiado tempo apertado finalmente encontra espaço para respirar. Não chorou, mas esteve perto. Obrigada, mãe, disse em voz muito baixa. Não me agradeças, Dona Alice sorriu. Termina o que começaste. Isso é tudo o que preciso. O que nenhuma das duas sabia era que no dia seguinte, Ricardo Almeida faria algo que ninguém no seu ambiente esperava, algo que quebraria o padrão de anos, algo que demonstraria que a fenda que tinha começado a abrir-se na sua armadura não era cosmética. Iria aparecer no miradouro sem Miguel, sem reserva, sem a segurança calculada de sempre. E desta vez não ia ignorar Sofia. Desta vez ia procurar, lá diretamente, o que acontecesse naquela conversa dependeria de uma única coisa. Se Ricardo chegava a esse restaurante para intimidar ou para algo que nunca na sua vida tinha feito antes, para pedir. Algumas conversas mudam tudo, não as que se planeiam, não as que se ensaiam mentalmente durante dias antes de as ter, as que chegam sem aviso, no momento menos esperado, com palavras que, uma vez ditas, não têm caminho de regresso e que reorganizam o mundo de uma maneira que já não pode ser ignorada. Ricardo Almeida entrou no miradouro nesse meio-dia como se tivesse todo o tempo do mundo. Sofia, que o viu cruzar a porta do outro extremo da sala, soube de imediato que não era verdade. Conhecia aquela postura, aquela forma de caminhar devagar quando por dentro tudo corria rápido. Tinha-a visto em salas de reuniões, em corredores de edifícios corporativos, em homens que tinham aprendido que a velocidade exterior denuncia a urgência interior. Ricardo estava urgente e tinha vindo procurar, lá ela. Senhor Manuel viu-o entrar e apareceu ao seu lado em segundos com aquela eficiência silenciosa que tinha para os momentos que requeriam presença sem intervenção. Senhor Almeida, não tinha reserva hoje. Não preciso de reserva, Manuel. A mesma familiaridade de sempre, mas com algo diferente no tom, algo mais apertado. Preciso falar com uma das tuas funcionárias, a Sofia. Senhor Manuel não se moveu um centímetro. Os meus funcionários estão a trabalhar, disse com aquela voz tranquila que não era confrontação, mas limite claro. Se deseja sentar-se, com gosto, o atendo. Se vem por outro motivo, peço-lhe que o faça fora do meu estabelecimento. Ricardo olhou-o durante um segundo. E nesse segundo mediram-se dois tipos de poder completamente distintos. O que vem do dinheiro e o que vem de saber exatamente quem se é e o que se defende. Está bem, disse Ricardo finalmente. Uma mesa. Senhor Manuel guiou-o pessoalmente. Escolheu uma mesa na secção de Isabel, não na de Sofia. Esse detalhe não foi acidental. Isabel aproximou-se com a naturalidade de sempre. Pegou no pedido, retirou-se e, no caminho para o balcão, passou junto a Sofia com um sussurro que não precisou de mais de 4 palavras. Está a perguntar por ti. Sofia seguiu com o que estava a fazer. Uma mesa com 2 comensais que pediam com calma e sem complicações. Atendeu-os com precisão, anotou, sorriu, perfeita. Por dentro, organizava. Sabia que este momento ia chegar. O Dr. Costa tinha lhe dito, quando Ricardo sentisse o terreno mover-se, reagiria. O que não sabia era de que maneira se viria a intimidar, a negociar, a ameaçar com a elegância fria que era a sua especialidade, ou se viria para algo que nunca tinha precisado de fazer. A resposta chegou antes do que esperava, porque Ricardo, da sua mesa, levantou o olhar e a encontrou diretamente, e em vez de desviar o olhar ou esperar que ela viesse, fez algo que nenhum dos presentes naquele restaurante tinha visto antes num homem como ele. Levantou a mão, não com impaciência, não com aquela autoridade de quem chama um subalterno. Levantou-a como quem pede permissão. Sofia terminou com a sua mesa, caminhou para onde ele estava com passos medidos, deteve-se à distância profissional e olhou-o com aquela expressão que não revelava nada, mas processava tudo. Em que lhe posso ajudar? Ricardo olhou-a durante um momento e Sofia viu algo no seu rosto que não tinha visto antes. Não vulnerabilidade exatamente, algo mais parecido com o peso de alguém que leva a carregar algo demasiado tempo e finalmente reconhece que já não pode continuar a carregá-lo sozinho. Preciso falar contigo, disse. A sua voz era baixa, sem o fio de sempre. Não como cliente, procurou a palavra,
como alguém que cometeu erros que não pode continuar a ignorar. O silêncio que se seguiu foi breve, mas completo. Sofia não se sentou, não mudou a sua postura, não lhe deu o sinal de que a conversa seria nos seus termos. Este não é o lugar, disse. Eu sei, mas tu não respondes a mensagens de números desconhecidos, e depois do que fiz, não mereço que o faças. Fez uma pausa, então vim aqui porque era o único que me restava. Do balcão, Isabel observava. Senhor Manuel, da entrada da cozinha, também, nenhum dos dois interferiu. Nenhum precisava de o fazer. Sofia mediu tudo naquele segundo. A postura de Ricardo, as palavras escolhidas, o facto de ter vindo sozinho, sem Miguel, sem a proteção que lhe dava ter alguém do seu lado que validasse cada coisa que dizia. Tens 10 minutos, disse finalmente. Quando terminar o turno, fora do restaurante, Ricardo assentiu. Obrigado. Foi a primeira vez que Sofia o ouviu dizer essa palavra e que soasse como algo real. Os 10 minutos mais longos daquela tarde decorreram com a normalidade artificial de quem faz o seu trabalho enquanto o tempo pesa diferente. Sofia atendeu às suas mesas. Sorriu onde devia sorrir. Foi precisa onde devia ser precisa. Isabel aproximou-se uma vez. Sabes o que estás a fazer? Sim, disse Sofia. E desta vez disse-o com uma certeza que Isabel reconheceu porque era distinta de todas as vezes anteriores. Não era a certeza de quem finge segurança, era a de quem já cruzou o ponto de não retorno e encontrou que do outro lado há terreno firme. Queres que eu fique por perto? Sofia olhou-a. Sim, disse, mas cá dentro, não lá fora. Isabel assentiu. E naquele momento, sem palavras, Sofia deu-lhe o que levava semanas sem poder dar-lhe. Um papel real, uma função concreta. Se em 15 minutos não tiver voltado, disse Sofia, ligas para o Dr. Costa. O número está no meu telemóvel, guardado como o advogado. De acordo, disse Isabel sem perguntar mais, com a lealdade simples e absoluta de quem entende que às vezes ajudar significa estar pronto sem precisar de entender tudo. A conversa ocorreu no pequeno pátio exterior lateral do restaurante. Um espaço com 2 bancadas e uma planta grande que o separava visualmente da rua. Discreto sem ser escondido, aberto sem ser público. Ricardo chegou primeiro. Estava de pé quando Sofia saiu, sem o café, sem o telemóvel, com as mãos nos bolsos, e aquela postura que pela primeira vez não era declaração de poder, mas simplesmente a postura de um homem que não sabe exatamente como começar. Sofia ficou de pé em frente a ele, não se sentou, não lhe ofereceu facilidades que ele não tinha ganhado. Fala, disse. Ricardo respirou fundo. Sei o que Miguel te disse, começou. E sei que tens documentos. Uma pausa. Não vim pedir-te que os destruas. Já sei que não o farás. Olhou-a diretamente. Vim porque há algo que precisas saber antes que isto siga em frente. O quê? O funcionário que aparece nesses registros, disse Ricardo, não é só alguém que recebeu dinheiro em troca de favores. É alguém que leva anos a usar a minha empresa como ecrã para operações que eu não autorizei. A sua voz tinha uma textura diferente, não a do homem que controla a narrativa, a do homem que finalmente admite que a narrativa o superou. Acreditava que era um sócio. Acontece que era alguém que me usava a mim. Sofia ouviu-o sem interromper. Isso absolve-te, disse quando ele terminou. Não. Ricardo não esquivou a resposta. O que fiz à tua empresa, o que te fiz a ti, isso foi meu. Isso decidi eu. Fez uma pausa que pesou. Mas o que este homem está a fazer agora com outras pessoas usando estruturas que no papel levam o meu nome, isso sim pode parar. E para isso preciso que o que tem chegue às pessoas corretas antes que ele saiba que existe. O Dr. Costa já o sabe, disse Sofia. Costa é bom, mas não tem o que eu tenho. Ricardo tirou um envelope do bolso interior e segurou-o em frente a ela sem o estender ainda. Tem o nome completo, as contas reais e a prova de operações que nem Miguel sabia porque aconteciam num nível a que ele não tinha acesso. Sofia olhou para o envelope. Por que me dás a mim? Porque és a única pessoa em tudo isto que não tem nada a ganhar com meias verdades. Olhou-a com uma honestidade que lhe custou visivelmente. Todos os outros, incluindo-me, operamos com agendas. Tu és a única que só quer que a verdade saia completa. O silêncio que se seguiu durou vários segundos. Sofia olhou para o envelope, depois olhou para Ricardo
E nesse momento fez o que levava toda a história a aprender a fazer: ler as pessoas para além do que mostravam. O que viu não era um homem reformado, não era redenção instantânea, era algo mais real e mais incômodo do que isso. Um homem que tinha chegado ao limite do que podia sustentar sozinho e que estava a tomar a única decisão que lhe restava, não porque fosse boa pessoa, mas porque já não havia outra opção que não o destruísse completamente. Às vezes as pessoas fazem o correto pelas razões erradas e às vezes isso tem de ser suficiente. Vou fazer-te uma pergunta, disse Sofia, e preciso que a responda sem calcular a resposta, só a verdade. Ricardo assentiu. Sabias, quando destruíste a minha carreira, que eu era inocente, o silêncio que se seguiu foi o mais importante de toda essa conversa. Ricardo baixou o olhar um momento. Quando o levantou, havia na sua expressão algo que não era arrependimento performativo. Era o peso real de alguém que carrega com uma resposta que nunca quis dar em voz alta. Sim, disse. Eu sabia. Essas duas palavras caíram naquele pátio com o peso de tudo o que representavam. Não só para Sofia, para todos os anos que se seguiram, para as noites que Dona Alice passou acordada, para o mundo que Sofia teve de desmantelar e reconstruir do zero. Sofia não chorou, mas os seus olhos sustentaram essa verdade durante um segundo que foi muito mais longo do que o relógio marcava. Obrigada por o dizer, disse finalmente. Pegou no envelope. De volta para dentro, Isabel esperava junto à porta com o telemóvel na mão e aquela expressão de quem esteve prestes a marcar várias vezes e se conteve. Estás bem? Sim, a sério. Sofia olhou-a e desta vez não disse que estava bem da maneira automática de sempre. Pensou um segundo. Sentiu e respondeu daí. Acho que pela primeira vez em muito tempo, disse. Sim. Isabel olhou-a fixamente e algo nos seus olhos moveu-se da mesma maneira em que se movem os olhos das pessoas que estiveram ao lado de alguém durante um caminho difícil e finalmente veem que o caminho começa a mudar de paisagem. Bem, disse Isabel, e naquele bem havia tudo o que não precisava de dizer em voz alta. Naquela tarde, o envelope chegou ao escritório do Dr. Costa, juntamente com algo mais. O jornalista Nuno Carvalho, que assim se chamava o homem que tinha aparecido no Miradouro com um cartão e demasiado conhecimento para ser casualidade, reuniu-se com o Dr. Costa pela primeira vez, sentados à volta da mesma secretária onde dias antes tinham revisto os documentos de Miguel. Os quatro, Sofia, o Dr. Costa, Miguel e Nuno, viram pela primeira vez o mapa completo. O funcionário tinha nome: Jorge Dias Bastos, subsecretário de uma dependência que regulava precisamente o tipo de operações que o Grupo Império Capital realizava. Tinha estado a receber transferências durante anos, através de estruturas desenhadas para parecer investimentos legítimos, e tinha estado a bloquear sistematicamente qualquer investigação que se aproximasse demasiado. Com o que Ricardo tem, disse o Dr. Costa, revendo o envelope, e com os documentos de Miguel, e o que Nuno tem da sua investigação prévia, já não estamos perante um caso civil. Levantou os olhos. Isto vai para o Ministério Público. Nuno assentiu. Tenho contactos lá. Pessoas que há tempo querem este tipo de prova, mas nunca tiveram o suficiente para agir. Olhou para Sofia. Com isto é diferente. Quanto tempo? Perguntou Sofia. Se nos movermos esta semana, disse o Dr. Costa. Dias, não semanas. Miguel, que tinha permanecido em silêncio durante a reunião, falou pela primeira vez. Há algo mais que devem saber, disse. Todos o olharam. Dias Bastos sabe que algo se está a mover. Recebi uma mensagem esta manhã de um número que reconheci como seu, perguntando pela minha disponibilidade para uma reunião urgente. Fez uma pausa. Nunca me tinha contactado diretamente. O silêncio naquele escritório foi de outro tipo, não de medo, de urgência. Então, não temos dias, disse Sofia. Temos horas. O doutor Costa assentiu. Então, vamos trabalhar. Aquela noite foi diferente de todas as anteriores. Não houve conversa longa com Dona Alice. Não houve café nem revisão do ocorrido. Apenas Sofia sentada na pequena sala do seu apartamento com a luz apagada e a cidade lá fora fazendo o seu ruído constante e indiferente. Dona Alice sentou-se ao seu lado sem dizer nada. Apenas esteve ali, com aquela presença que não precisa de palavras porque já disse tudo o que tinha a dizer e sabe que agora o que faz falta não é falar,
mas acompanhar. Depois de um longo tempo, Sofia falou. Disse-me que sabia que era inocente. Disse em voz muito baixa. Quando destruiu a minha carreira, sabia. Dona Alice não respondeu de imediato. Apenas pegou na mão da sua filha com aquela firmeza que tinha para as verdades que doem da maneira correta. E como te sentes? Sofia pensou nessa pergunta com honestidade real. Leve, disse, pela primeira vez em anos. Leve, porque isso é o que a verdade faz quando finalmente chega. Nem sempre traz alegria imediata, nem sempre apaga a dor de repente, mas tira o peso de não saber, de duvidar, de se perguntar se algo do que aconteceu foi culpa sua quando não o foi. E esse peso, quando se vai, deixa um espaço que ainda não tem nome, mas que já se sente como o começo de algo distinto. Dizem que a justiça é cega, mas quem lutou de verdade por ela sabe que não é cega, é paciente, que observa tudo com uma clareza que os impacientes confundem com ausência, que espera o momento exato com a evidência exata, nas mãos exatas. E quando chega, não chega a meias, chega completa. O Dr. Costa não dormiu aquela noite. Sofia soube-o quando chegou ao escritório logo pela manhã e encontrou as luzes acesas, 3 chávenas de café vazias sobre a secretária e uma pilha de documentos organizados com aquela precisão meticulosa que só se consegue quando alguém passou horas a rever cada detalhe até estar completamente seguro. Quando dormiste? Perguntou-lhe. Quando acabar, respondeu ele sem levantar os olhos do que revia. Senta-te. Preciso de te contar o que encontrei. O que o Dr. Costa tinha construído durante aquela noite não era só um caso. Era uma arquitetura completa. Cada documento de Miguel conectado com os registros que Ricardo tinha entregue, cada transferência vinculada a uma data, a uma operação, a uma decisão que levava à assinatura, direta ou indireta, de Jorge Dias Bastos. O que Ricardo não sabia, disse o Dr. Costa, é que Dias Bastos não só usava o Grupo Império Capital como ecrã, também usava outras 3 empresas do setor, todas conectadas, todas com o mesmo padrão. Colocou uma folha em frente a Sofia, e todas com afetados que nunca puderam provar nada porque, cada vez que tentavam avançar legalmente, algo se bloqueava de cima. De Dias Bastos? Disse Sofia. Exato. O Dr. Costa recostou-se na sua cadeira, o que significa que quando isto sair, não vai ser só o teu caso, vão ser todos. E isso muda completamente a magnitude do que estamos a apresentar ao Ministério Público. Sofia olhou para os documentos estendidos sobre a secretária. Anos de injustiça ordenada em folhas de papel. O mapa completo de como um homem tinha usado o poder para destruir quem se interpusesse no seu caminho, e como outro homem, crendo-se o predador, tinha sido na realidade uma peça a mais no tabuleiro de alguém mais calculista do que ele. Quando vamos ao Ministério Público? Perguntou. Esta manhã, disse o Dr. Costa. Nuno Carvalho já confirmou. Tem um contato direto na Procuradoria que há tempo espera exatamente este tipo de prova. Fez uma pausa. Sofia, o que vai acontecer hoje vai ser irreversível. Quero que tenhas a certeza. Ela olhou durante um momento. Estou há anos com a certeza em silêncio, disse. Já é momento de o ser em voz alta. Reuniram-se no escritório do Dr. Costa à meio da manhã. Sofia, o Dr. Costa Miguel, que chegou primeiro do que ninguém com uma pasta adicional que tinha passado a noite a organizar com aquela determinação de quem finalmente converteu anos de culpa calada em ação concreta. E Nuno Carvalho, o jornalista, que chegou com o seu próprio expediente construído durante meses de investigação, que nunca tinha podido publicar, porque as portas sempre se fechavam mesmo antes de chegar a algo definitivo. Olharam-se os 4 à volta da secretária. Não houve discurso, não houve cerimônia, apenas o Dr. Costa que disse com aquela voz tranquila que tinha para as coisas importantes. Vamos. O Ministério Público recebeu a prova nesse mesmo dia. O contacto de Nuno era um procurador adjunto que há tempo construía um caso paralelo sobre Dias Bastos, sem nunca ter o suficiente para agir. Quando viu os documentos de Miguel combinados com a informação de Ricardo e o expediente jornalístico de Nuno, ficou em silêncio durante vários minutos que ninguém interrompeu. Depois levantou os olhos. Isto é suficiente, disse. Mais do que suficiente. O que aconteceu nas horas seguintes não foi dramático de fora. Foi silencioso, metódico,
com a precisão fria dos processos legais que não precisam de espetáculo porque a solidez da prova fala por si só. Assinaram-se documentos, emitiram-se ordens, ativaram-se protocolos que Jorge Dias Bastos, no seu escritório do outro lado da cidade, não soube que existiam até que já era demasiado tarde para fazer algo a respeito. Miguel recebeu uma mensagem naquela tarde do mesmo número que no dia anterior lhe tinha pedido uma reunião urgente. Desta vez a mensagem dizia apenas: "O que fizeste?" Miguel leu-o, apagou o ecrã e não respondeu. No Miradouro, a tarde decorreu com aquela normalidade que tem os dias em que algo grande acontece longe dos lugares visíveis. Isabel trabalhou o seu turno sem saber os detalhes, mas sentindo no ambiente aquela calma particular que não é ausência de tensão, mas a sua resolução. Olhou para Sofia várias vezes durante o serviço e cada vez encontrou algo na sua expressão que não tinha visto antes da mesma maneira. Não era alívio ainda, era algo prévio ao alívio. A cara de quem finalmente soltou algo que levava a sustentar com ambas as mãos durante demasiado tempo. Senhor Manuel chamou-a ao final do turno. Sentaram-se no seu pequeno escritório com a planta no canto e o café de sempre. E o homem que tinha contratado uma mulher sem referências, com uma resposta que não dizia nada concreto e uns olhos que diziam tudo o que importava, olhou-a com aquela expressão de quem finalmente completa um puzzle que tinha pendente. "Já sei quem eras", disse sem reproche, com aquela calma de quem enuncia um facto que não muda nada do que já construiu. "Como?", perguntou Sofia. "Nuno Carvalho ligou-me esta tarde. Perguntou-me se podia mencionar o Miradouro no que vai publicar." Senhor Manuel cruzou as mãos. Contou-me o contexto, o suficiente para entender. Sofia olhou. E quero que saibas algo." Senhor Manuel escolheu as palavras com aquele cuidado que tinha para as coisas que importavam. "No dia em que chegaste a esta entrevista, disseste-me que querias aprender a recomeçar." Fez uma pausa. "O que não me disseste era que já sabias perfeitamente como fazer, que o que precisavas não era aprender, era espaço." Sofia ouviu-o sem interromper. "Espero ter-te dado", disse Senhor Manuel. "Mais do que imagina", respondeu Sofia e disse-o de uma maneira que ele entendeu completamente. Levantou-se para ir e, antes de sair, virou-se. "Senhor Manuel", disse, "diga, obrigada por contratar alguém que não tinha referências, por não fazer perguntas que não eram suas, por defender a sua gente quando a pressionaram." Uma pausa. "Isso não é pouca coisa." Senhor Manuel olhou-a com aquela sua expressão de homem que sente muito e dispôs. "Aqui terás sempre um lugar", disse. "Não porque precises, mas porque este lugar é melhor quando estás." A notícia saiu dias depois. Nuno Carvalho publicou no portal de investigação, onde colaborava uma reportagem que levava meses a construir e que agora, com a prova completa, já não tinha nenhuma porta que a pudesse bloquear. O título era preciso e devastador. Rede de desvios milionários liga funcionário público a operações fraudulentas durante anos. Ministério Público confirma a investigação formal. O nome de Jorge Dias Bastos, as empresas vinculadas, as operações documentadas, as pessoas afetadas que nunca tinham podido provar nada, e entre elas, com nome completo, o caso de Sofia Ribeiro Ibanes, diretora de desenvolvimento estratégico da Lusotec Soluções, despojada da sua carreira através de um esquema desenhado para beneficiar terceiros, completamente exonerada pela prova apresentada. A reportagem não pedia piedade, não dramatizava, apenas enunciava os factos com a clareza implacável de quem sabe que os factos bem documentados não precisam de adornos para serem devastadores. Sofia leu a reportagem sentada à mesa do seu apartamento, com uma chávena de café, que foi arrefecendo enquanto ela lia cada parágrafo com aquela atenção de quem reconhece a sua própria história, escrita por alguém mais pela primeira vez. Dona Alice estava ao seu lado, não leu a reportagem, apenas observou a sua filha. Viu-a passar de parágrafo em parágrafo com aquela quietude que tinha para as coisas que a afetavam profundamente. Viu-a chegar ao fim. Viu-a ficar com o olhar fixo no ecrã durante vários segundos e viu-a finalmente, depois de anos a conter, las com uma disciplina que lhe tinha custado mais do que ninguém sabia, soltar as lágrimas, não de dor. Disso já tinha chorado o suficiente nas noites que ninguém viu, nas madrugadas que Dona Alice fingia não ouvir para lhe dar o espaço de ser humana sem testemunhas. Estas eram outras.
Eram as lágrimas de quem carregou uma mentira sobre os seus ombros durante anos, acreditando a meias que talvez algo dessa versão fosse verdade, que talvez tivesse cometido algum erro que justificava, ainda que parcialmente, o que tinha acontecido, e que agora, em preto e branco, com assinaturas e datas e provas irrefutáveis, via confirmado que não, que, nunca, que o que lhe fizeram foi injusto desde o princípio até ao fim. Dona Alice não disse nada, apenas a envolveu com os braços da maneira em que as mães abraçam quando já não há palavras que cheguem, e as duas ficaram assim naquela pequena sala de um apartamento modesto, enquanto lá fora o mundo começava a inteirar-se de uma verdade que dentro daquelas paredes já se sentia como o que sempre tinha sido, a verdade. As semanas que se seguiram foram um turbilhão ordenado. O Ministério Público avançou com velocidade invulgar, ajudado pela solidez da prova e pela decisão de Miguel de declarar formalmente. O seu testemunho foi o elo que conectou tudo o resto, não porque fosse o único, mas porque vinha de dentro, de alguém que tinha estado nas reuniões, que tinha assinado documentos, que tinha visto como funcionava o sistema desde as suas entranhas e que agora o descrevia com uma precisão que não deixava espaços para a interpretação conveniente. Jorge Dias Bastos foi suspenso do seu cargo poucos dias depois de o Ministério Público formalizar a investigação. As suas contas foram intervencionadas. E o caso, que começou como um expediente mais num escritório com livros e café frio, tornou-se no processo que desvendou uma rede que afetava mais pessoas do que ninguém tinha imaginado. As outras empresas afetadas começaram a aparecer. Donos de negócios que durante anos tinham carregado com dívidas que não entendiam, com reputações danificadas por relatórios que não correspondiam à realidade, com portas fechadas que nunca souberam exatamente quem tinha fechado. Agora sabiam. A família que Miguel mencionou foi notificada a tempo. O esquema que os ia destruir nunca chegou a ser executado. E uma a uma, essas histórias começaram a ter o espaço que sempre mereceram. Ricardo Almeida enfrentou as suas próprias consequências. Não foi simples, não foi imediato. A lei tem os seus tempos e os seus matizes. E Ricardo tinha recursos e advogados que sabiam bem como usá-los. Mas a prova do que tinha feito com a Lusotec Soluções era parte do expediente, e o Dr. Costa assegurou-se de que o que correspondia a Sofia fosse reconhecido de maneira formal. Houve um processo de mediação, houve acordos, houve documentos assinados que reconheciam o dano causado e estabeleciam uma compensação que não apagava os anos perdidos, mas que era, pelo menos, o reconhecimento oficial de que esses anos nunca deviam ter se perdido. No dia em que Ricardo assinou esses documentos, não houve celebração por parte de Sofia. Houve algo mais tranquilo, mais parecido com a conclusão de uma história que tinha precisado de demasiado tempo para encontrar o seu último parágrafo. Miguel Santos não regressou ao Grupo Império Capital. Era óbvio que não poderia, mas também não o tentou. Com a mesma determinação com que tinha decidido falar, decidiu também construir algo diferente. Contactou o Dr. Costa semanas depois, não por razões legais, mas para lhe perguntar se conhecia empresas que necessitassem de alguém com a sua experiência e com uma perspectiva que poucos tinham, a de ter visto o sistema pelos seus piores ângulos e ter escolhido, quando importava, estar do lado correto. O Dr. Costa deu-lhe 3 nomes. Miguel escolheu um. Foi o começo de algo que nenhum dos dois teria previsto meses atrás. Nuno Carvalho publicou mais 4 reportagens nas semanas seguintes, cada uma construída sobre a anterior, cada uma abrindo novas arestas do mesmo caso, cada uma com mais pessoas que encontravam nas suas palavras o reflexo do que tinham vivido sem poder nomeá-lo. Escreveu a Sofia depois da 4ª reportagem. O que começaste tem mais peso do que calculavas. Obrigado. Sofia respondeu-lhe com uma única linha. O que começamos? Não te esqueças. Isabel soube de tudo pela reportagem, como a maioria. Chegou ao Miradouro no dia seguinte com uma expressão que misturava o orgulho de quem sente que esteve perto de algo importante e a indignação honesta de quem acaba de entender por que certas coisas que tinha observado nos últimos meses tinham o peso que tinham. Encontrou Sofia a preparar mesas antes do serviço como qualquer outra manhã. Por que não me disseste? Perguntou sem aborrecimento real, com aquela franqueza que era a sua forma de demonstrar que se importava.
Porque havia coisas que tinham de acontecer por ordem, disse Sofia, e porque não queria que ninguém carregasse um peso que não lhe correspondia. Eu ter-te-ia ajudado. Eu sei, por isso não te disse. Sofia olhou-a. E por isso, quando precisei que fizesses algo, pedi-te. E fizeste sem perguntar. Isabel processou isso durante um segundo. Isso é o mais complicado que me disseram para dizer que confiam em mim, disse. Finalmente, Sofia sorriu. Dos sorrisos de verdade, dos que não custam esforço porque nascem sozinhos. É que tu és complicada, Isabel. Isabel abriu a boca para responder algo, depois fechou-a, depois abriu-a de novo. Bem, disse com aquela voz que usava quando não tinha resposta, mas não ia admiti-lo. Enquanto não o voltares a fazer, não te prometo nada. As duas riram, daquela risada que é também alívio e amizade, e o reconhecimento de que algumas pessoas entram na tua vida sem que ninguém as anuncie e acabam por ser exatamente o que precisavas. Semanas depois, num jardim pequeno e luminoso atrás do apartamento de Dona Alice, aconteceu algo que ninguém tinha planeado formalmente, mas que de alguma maneira todos sentiram que tinha de acontecer. Reuniram-se os que tinham sido parte dessa história. Senhor Manuel, que chegou com aquela planta pequena do seu escritório nas mãos, e a desculpa de que precisava de mais luz. Isabel, que chegou com comida suficiente para o dobro das pessoas, e aquela energia de quem celebra sem precisar que lhe digam exatamente o que está a celebrar. Miguel, que chegou último e um pouco inseguro de se era bem-vindo, e a quem Sofia recebeu com uma simplicidade que não era esquecimento, mas a decisão consciente de que o presente vale mais do que o ressentimento. O doutor Costa, que por uma vez deixou os documentos no escritório, e Nuno Carvalho, que chegou com a sua caderneta, mas não a abriu em todo o tempo que esteve ali. Dona Alice recebeu-os a todos com aquela naturalidade de quem passou a vida convertendo espaços pequenos em lugares onde as pessoas se sentem grandes. Havia café, havia sol, havia aquela atmosfera particular dos momentos que não se anunciam como importantes, mas que se sabe, enquanto acontecem, que se vai recordar. Sofia estava sentada junto à sua mãe quando Miguel se aproximou. «Quero pedir-te algo», disse. Ela olhou. «Não, perdão», esclareceu ele rapidamente. «Sei que isso não funciona assim. Não se pede como se fosse um favor», fez uma pausa. «Só quero que saibas que o que fiz, o que permiti que acontecesse, é algo com que vou trabalhar todos os dias, não para o apagar, para não o repetir». Sofia ouviu com aquela atenção que dava às coisas que mereciam ser ouvidas de verdade. «Acredito em ti», disse finalmente, «e vindo de mim, significa algo». Miguel assentiu, e nesse gesto havia uma dignidade recuperada que nenhum discurso teria podido construir. Foi Senhor Manuel quem, do outro extremo do jardim, levantou a sua chávena sem protocolo nem cerimônia. «Pelos que não se rendem», disse com aquela voz rouca e tranquila que impunha respeito sem esforço. Ninguém precisou de mais palavras do que essas. Todos levantaram o que tinham na mão. E naquele jardim pequeno e cheio de luz, com a cidade fazendo o seu ruído indiferente lá fora, houve um momento desses que não cabem nas fotos, nem nas reportagens, nem em nenhum documento legal. Um momento que só existe na memória de quem esteve ali. Meses depois, Sofia recebeu uma oferta de trabalho não de qualquer empresa, mas de uma firma nova, pequena, fundada por 3 das pessoas que tinham sido afetadas pelo esquema de Dias Bastos e que tinham decidido, em vez de se dispersarem depois do processo legal, construir algo juntas. Precisavam de alguém com experiência real em desenvolvimento estratégico, com critério para reconhecer os sinais corretos, com a capacidade de construir algo sólido sem perder de vista o que realmente importa. O Dr. Costa trouxe-lhe a oferta pessoalmente. «São pessoas que sabem o que é começar de baixo», disse, «e que querem fazer-lo bem desta vez». Sofia leu a proposta, estudou-a com aquela calma metódica que tinha para as decisões importantes. Depois olhou para o doutor Costa. «Sabem que estou a trabalhar num restaurante?» Foi o primeiro que lhes disse. O doutor Costa sorriu apenas. «Disseram que alguém que escolheu começar do zero quando poderia ter se rendido é exatamente o tipo de pessoa que querem na sua equipa». Sofia dobrou a proposta, guardou-a. «Deixe-me pensar», disse, mas os dois sabiam que já estava pensado. O seu último turno no Miradouro não foi anunciado com antecedência. Só o Sr. Manuel o sabia e teve a sabedoria de não o converter num evento.
Deixou que fosse um turno mais com as mesas de sempre, os clientes de sempre, a rotina que Sofia tinha aprendido a executar com uma precisão que já era parte dela. Ao final do serviço, enquanto recolhia o seu avental pela última vez, Isabel apareceu ao seu lado. Não disse nada de imediato, apenas esteve ali com aquela presença que tinha sido constante desde o primeiro dia. "Sabes o que aprendi contigo?", disse finalmente. "O quê?" "Que a calma não é fraqueza." Isabel olhou-a diretamente, que às vezes a pessoa mais corajosa na sala é a que não levanta a voz, a que espera, a que sabe exatamente quando falar e quando não. Pausa. Isso não o tinha entendido antes. Sofia olhou-a durante um momento. "E eu aprendi contigo", disse, "que a lealdade não precisa de entender tudo para ser real, que às vezes estar ali é suficiente." Uma pausa. Mais do que suficiente. Isabel assentiu e desta vez não procurou uma resposta engenhosa, nem uma camada de humor que suavizasse o momento. Apenas o recebeu. "Vai comer o mundo", Sofia Ribeiro disse. "Para que vejam." Naquela noite, de regresso ao apartamento, Dona Alice tinha a mesa posta, não para uma celebração grande, apenas para as duas, com as chávenas de sempre e aquela luz quente que fazia com que o espaço pequeno se sentisse exatamente do tamanho correto. Sentaram-se, tomaram o seu café e estiveram em silêncio durante um tempo que não incomodava, mas descansava. Foi Dona Alice quem falou primeiro. "Como te sentes?" Sofia pensou na pergunta com honestidade completa. Pensou nos anos difíceis, nas noites sem resposta, no trabalho silencioso de reconstruir algo que não deveria ter sido quebrado, no avental que vestiu sem que ninguém soubesse porquê, nas mesas que limpou com a mesma dignidade com que alguma vez tinha dirigido reuniões de alto nível, em Miguel e a sua pasta, no Dr. Costa e o seu café frio, em Isabel e a sua lealdade sem perguntas, em Senhor Manuel e a sua planta, em Ricardo e a sua verdade tardia, mas dita. E, naquele pátio, onde um homem que nunca tinha precisado de dar explicações a ninguém, finalmente deu as que importavam. "Sinto-me como alguém que chegou onde tinha de chegar", disse. "Não pelo caminho que imaginava, pelo correto." Dona Alice olhou-a com aquela expressão que tinha para os momentos que não precisam de comentário porque são completos sozinhos. Depois estendeu a mão sobre a mesa. Sofia pegou nela e lá fora a cidade seguia o seu curso com as suas pressas, os seus ruídos, as suas histórias que se cruzavam sem o saber. Mas naquela mesa pequena, com duas chávenas e uma luz quente, algo tinha terminado da maneira que devia terminar. E algo novo estava a começar sem pressa, sem medo, com tudo o que se aprende quando se escolhe, no momento mais difícil, não se render.